Dando prosseguimento então às nossas aulas de TPJ, hoje nós vamos falar de algumas características que são apresentadas a partir de gráficos. Então é muito comum, quando a gente vai especificar um componente para as nossas aplicações, a gente baixar o datasheet do componente e visualizar algumas informações gráficas que nos são dadas, para que a gente possa verificar a conformidade do projeto para obter a função de corrente e as funções de tensão que a gente precisa para que a gente possa trabalhar com aquele transistor nas características que a gente pretende no nosso projeto. Então, um gráfico muito importante tem a ver com a relação da corrente do coletor pela variação da tensão de polarização da base VBE. Então, nós vimos que na região ativa, ou seja, na região de funcionamento como amplificação, as variações da tensão entre base e emissor, da junção base e emissor, podem provocar grandes variações de corrente de coletor, ou seja, nos permitem amplificar. Isso quer dizer que uma parcela de corrente que passa pela base tem um ganho de emissor comum, que é o beta, que vai representar então uma função de corrente de coletor de saída, que nós vamos ter a capacidade então de entregar para um sistema de carga que a gente tenha como objetivo, a partir de um processo de amplificação. Então nós podemos pensar num exemplo: você sintoniza uma rádio, vai ter um sinal muito baixo que vai ser captado pela antena e você precisa dar um ganho nesse sinal para que você possa entregá-lo para uma caixa de alto-falante, por exemplo, para vibrar e transformar isso em som, para que a gente possa tornar aquele sinal captado em algo audível. É claro que nós estamos aí simplificando o processo, dando apenas um exemplo. Então, no caso, nós podemos ver nesse gráfico aí que a corrente do coletor, ela realmente é dependente de VBE, como podemos observar na fórmula, IS, que é a corrente de saturação, e VT, que é a tensão térmica, sendo que IS e VT são considerados normalmente parâmetros constantes, que não mudam durante o processo, principalmente a condição de IS, que tem a ver com o projeto construtivo do semicondutor. A tensão térmica já tem a ver com variações de tensão de funcionamento do sistema. A gente considera que isso tenha uma pequena influência, ou pode gerar uma pequena influência, como nós vamos ver, mas normalmente isso não é apresentado pelos fabricantes como um gráfico que vai estar expresso nas suas condições. Então, a representação que a gente pode observar aí, que a partir de 0,5 é que nós temos a construção da corrente de coletor. Então é claro que nós sabemos que a corrente de saturação está presente no semicondutor no seu projeto e que ela só é zero quando nós temos uma tensão absoluta, um zero absoluto, que é o 0 kelvins, que não é o caso de uma situação real. Então quer dizer que nós temos uma corrente de saturação, mas essa corrente de saturação ela é muito baixa, como nós já vimos, e consequentemente ela não é expressa aí no gráfico, e ela passa a ser expressa a partir do momento que nós temos uma tensão VBE na ordem de 0,5 volts, que é onde o sistema passa a ter, ou a polarização passa a permitir o fluxo de corrente entre coletor e emissor. Consequentemente, ela vai variar de 0,5 até aproximadamente 0,8 volts, onde o sistema entra em saturação e não há possibilidade de variação da corrente de coletor. Ou seja, chega um momento que a corrente de coletor não consegue ser maior do que aquela especificada, exatamente porque você saturou todos os portadores e não tem mais como você aumentar o fluxo de corrente de coletor para emissor. Consequentemente, você chega a um valor máximo de polarização VBE, que vai indicar essa máxima corrente possível no funcionamento do circuito. É claro que se a gente impor o circuito a um funcionamento onde a gente impõe a necessidade de um fluxo de corrente maior, o dispositivo pode chegar até a queimar, ou seja, você pode destruir o componente eletrônico caso você sugira esse tipo de possibilidade. Outro gráfico que nós podemos observar tem a ver com a tensão ou a variação da tensão térmica, que tem a ver com a variação da
condição que a gente vai ter de tensão pela temperatura ou pela variação de temperatura que a gente tem nos circuitos. Essa relação tem a ver com o funcionamento, com a operação do nosso dispositivo. Isso quer dizer que a cada variação de 1 grau, nós vamos ter uma necessidade menor de variação de VBE para que a gente possa entrar em condução. Isso quer dizer que quanto maior a temperatura onde o circuito está imerso, ou seja, onde o seu projeto está instalado, menor seria então a necessidade de polarização VBE para que você pudesse ter uma corrente de condução. Então nós temos aí 3 retas de funcionamento da nossa condição VBE e C para tensões diferentes ou temperaturas diferentes, porque haverá uma variação de 2 mV para cada um desses eventos de modificação de temperatura. Então podemos ver da esquerda para a direita que a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2 e maior do que a temperatura 3, ou seja, quanto maior a temperatura, menor vai ser a relação de VBE para que você comece um processo de condução, ou seja, para que você comece a ter uma corrente de coletor presente no sistema. Então, quanto mais quente, menor seria a necessidade de polarização da base para que você pudesse começar a fornecer uma corrente entre coletor e emissor. É claro que nós não queremos considerar esse parâmetro no nosso projeto, porque a gente gostaria que nossos equipamentos estivessem instalados em condições de temperatura ambiente, ou seja, em condições de funcionamento apropriados. Em casos específicos, esses elementos podem ter que ser levados em consideração. No caso, por exemplo, de funcionamento de sistemas em localidades muito frias ou em localidades muito quentes, a gente pode ter que levar esses elementos em consideração para os projetos. Um outro elemento tem a ver com a curva que representa a relação do VCB em relação à corrente de coletor. Então nós temos aí uma condição de coletor base, ou seja, uma polarização de coletor base, e essa polarização do coletor base vai influenciar na corrente que nós vamos ter no emissor. Então a gente pode observar aí nesse desenho de um transistor aí, nós temos uma tensão VCB variável, então essa seta aí condiciona a ideia de que nós pretendemos variar a tensão VCE. Consequentemente, se nós fizermos essa variação, nós vamos variar também a nossa condição de corrente de emissor. Por isso também a gente tem simbolizado ali no emissor uma fonte de corrente com uma seta, ou seja, uma fonte de corrente variável. Isso quer dizer que variações que nós vamos propor no VCB nos levam a variações que nós vamos ter também na corrente de emissor. Então, há uma relação disso, e essa relação é conhecida como alfa, onde alfa representa IC sobre IE, ou seja, a proporção que a gente tem da corrente de coletor pela corrente de emissor. Mas a corrente de coletor tem a ver com a polarização base-emissor, como nós já vimos no gráfico anterior. Então, há uma dependência. Então, neste momento, nós estamos aqui numa configuração base comum. Então, como podemos observar ali, a base está ligada ao terra, ou seja, base comum. Nesta ideia, nós teremos ali uma polarização de VCB, consequentemente também uma polarização de VBE, que vai permitir o funcionamento das regiões tanto de saturação, como nós podemos observar neste gráfico aí. Então, do lado esquerdo, nós temos aí uma região de saturação, como do lado direito a gente tem a região de funcionamento ativa. Então, quando a gente trabalha valores de VCB menores do que 0,4 volts, e aí nós temos uma escala expandida, como está para a gente, está vendo? Embaixo de 0,4, 0,5 volts, aí a gente pode observar que nós temos uma escala expandida. Isso quer dizer que esses elementos acontecem numa unidade de tempo muito menor do que se comparado com as unidades de tempo do restante da estrutura que nós estamos visualizando. Então, no caso, nós podemos observar que para valores de VCB menores do que 0,4 volts, nós vamos estar na região de saturação.
É muito comum a gente adotar na prática a ideia de 0,2 volts para uma região de saturação, ou seja, quando o transistor está polarizado na região de saturação, a gente considera que a representação VCE vai ser em torno aí de 0,2 volts. Mas nós vamos considerar aí o que está expresso, que nós vamos ter aí um VCB na ordem de menor do que 0,4. Nós estaremos trabalhando aí numa região de saturação. A partir de 0,4, então nós entramos na região ativa. A região ativa é a região que a gente considera como região de amplificação. E para vários elementos nós vamos considerar aí uma variação de delta e C, ou seja, uma variação da corrente de coletor, e consequentemente nós vamos ter também uma corrente de emissor proporcional a esta variação, considerando essa ação de alfa que tem a ver com o ganho de emissor comum. Então nós temos aí também uma estrutura gráfica que permite que a gente consiga determinar os parâmetros da tensão base coletor para que a gente possa ter as variações então da corrente de coletor e a corrente de emissor. Então alguns fabricantes também não apresentam esse gráfico nas suas estruturas. Um outro gráfico que realmente aí é mais comum tem a ver então com a ação, então da região ativa. Então ela é mostrada nesta condição que nós podemos observar aí, onde nós temos uma polarização variável da estrutura VBE e consequentemente também uma polarização variável da estrutura VCE, para que a gente possa determinar as condições de corrente presente no nosso sistema. Então, nessa configuração, nós conseguimos observar o emissor comum. Então, o terminal com seta está ligado ao terra. Então, nós temos uma condição emissor comum, onde a polarização VBE pode assumir qualquer valor, já que nós podemos variar essa condição de forma que a gente obtenha as condições que nós temos como interesse. E aí nós vamos ter várias condições de funcionamento de VBE, ou seja, várias curvas características de VBE, dentro dessa região que a gente considera como uma região ativa, apesar de que a gente também pode observar aí a região de saturação, ou seja, onde não haverá uma dependência clássica desses parâmetros para a determinação do ganho presente nessa estrutura. Então, no caso, as variações de VBE que são possíveis vão verificar a possibilidade de você trabalhar a relação VCE de saída. Então, nós podemos observar que a continuidade dessas linhas, todas elas vão tocar o mesmo ponto conhecido como tensão de Early. Então, essa tensão expressa aí como sendo menos VA no nosso gráfico. Então, este efeito ele tem a ver com a diminuição da largura efetiva da base. O que é isso? Então, nós vimos que a base já é um elemento menor na configuração da estrutura do transistor. Então, já é um elemento que é fisicamente menor. O efeito da diminuição dessa largura tem a ver com a diminuição elétrica dessa estrutura, visto o aumento da região de depleção. Então, quando nós temos as polarizações adequadas do nosso transistor, a região de depleção ela tem uma região que pode ser aumentada ou diminuída dependendo da polarização direta ou polarização reversa. Então, nesse caso, nós temos aí uma estrutura VCB que pode nos levar a uma configuração e um alargamento dessa junção que nós vamos ter entre o coletor e a base. Então, nós vimos que o coletor precisa coletar os elétrons e, para que ele possa fazer isso, é necessário que ele consiga vencer essas condições. Então, se nós temos um alargamento dessa região de depleção que está presente na junção coletor-base, isso passa então a determinar a ideia de que você terá uma dificuldade em gerar os seus fluxos de corrente. Então, essa tensão de Early é na ordem de 50 a 100 volts, dependendo das condições de funcionamento. E ela tem a ver também com a ideia de que a tensão VBE vai abaixar de 0,4 volts. Então, nós vimos que
A partir de 0,5 volts, a tensão base emissor, ela praticamente corta a corrente do coletor, ou seja, ela inibe a possibilidade que você terá de que o coletor consiga trabalhar o processo de fluxo de corrente sob ele, levando-se à ideia de que você praticamente não terá um fluxo de corrente presente nessa estrutura do transistor. Agora, falando de forma prática, eu fui ao manual de um dispositivo disponível no mercado, que é um transistor TBJ BC547. Então, o fabricante nos permite trabalhar a ideia de que a gente, através dos gráficos, consiga perceber o funcionamento do dispositivo. Então, como podemos observar, esse gráfico aqui está impondo a condição da corrente do coletor pela tensão de polarização base emissor, como nós podemos observar. E aí, nós podemos observar aí que a partir de, vamos pôr aí 0,48 aproximadamente, o sistema passa a ter uma corrente de coletor, e essa corrente de coletor vai subir até os 100 miliamperes, que é aproximadamente 0,8 volts na nossa junção base emissor, como nós podemos observar, que é a condição máxima de operação desse dispositivo. Isso quer dizer, então, que esse dispositivo ele deve ser projetado para funcionar até no máximo uma corrente de 100 miliamperes em seu funcionamento normal. É claro que a gente não deve chegar na condição extrema de funcionamento desse dispositivo, podendo operar aí em algo, uma proposta em torno de 80%, 90% do seu funcionamento máximo para a sua operação. Levando-se em consideração que a gente, apesar do fabricante ter considerado já essa estrutura de guarda, aí, ou seja, 100 miliamperes, com certeza ele vai ter um funcionamento um pouco maior do que isso, mas é interessante também que a gente tente adequar o circuito às nossas necessidades, colocando dispositivos também que vão suportar o funcionamento sem chegar a uma estrutura muito extrema. Então, como exemplo, se nós tivéssemos então, ou quiséssemos que o nosso dispositivo funcionasse a uma corrente de 10 miliamperes, então, condicionando aí a representação do gráfico, nós chegaríamos a uma polarização de VBE na ordem de 0,72 volts. Então, se a gente conseguisse projetar o nosso circuito para que a gente pudesse ter uma polarização na ordem de 0,7 volts ou 0,72 volts, nós teríamos então a capacidade de um fluxo de corrente coletor na ordem de 10 miliamperes. Então, isso facilita o nosso projeto no sentido que a gente pode trabalhar a ideia de polarização para que a gente tenha o fluxo de corrente que a gente tem como intuito no nosso coletor do nosso dispositivo. O outro gráfico mostrado também pelo fabricante tem a ver com a sua relação de tensão coletor-emissor em relação à corrente que a gente tem também no coletor. Então, essa tensão coletor-emissor tem a ver com a alimentação que nós vamos colocar na estrutura para que a gente possa ter o fluxo de corrente que a gente tem como intuito. Então, se nós considerarmos que eu tenho ali uma tensão coletor-emissor na ordem de 10 volts e que eu vou ter um estímulo gerado pela estrutura da base na ordem de 250 microamperes, então eu posso considerar que a minha corrente de coletor seria na ordem de 62 miliamperes, como nós podemos observar aí. Então, se eu tenho uma tensão VCE de 10, é o que a gente pode observar no gráfico aí na parte de baixo. Se nós ligarmos lá uma corrente de base de 250 microamperes, nós vamos chegar ali uma corrente de coletor aproximada de 60, 62 miliamperes dentro do funcionamento da estrutura que a gente pode associar. Um outro gráfico que é mostrado também pelo fabricante é o ganho de emissor comum, que aqui é especificado como sendo HFE, é o ganho emissor beta também, que no caso do fabricante é dito aí na ordem de 110, como nós podemos observar na escala logarítmica da esquerda, o HFE aí. Então, ele é normalmente 110, mas à medida que você vai chegando próximo da corrente de operação de 100, você passa então a ter uma limitação desse sistema. Então, o ganho passa a não ser
o ganho especificado, porque nós saímos da região ativa e passamos para a região de saturação. Então, a gente considera que a gente tem um funcionamento aí máximo um pouco antes dos 100 mA que a gente pode observar. Então, um pouco antes de 100 mA ele já deixa de ter o funcionamento como amplificador e passa a trabalhar de forma saturada.